Olá, Cinegues! Estamos aqui novamente. Ainda estamos aqui, podemos dizer assim, parafraseando um filme muito ripado que está agora em cartaz. Sejam bem-vindos aqui ao Drops News número 2. Estamos agora na segunda edição do Drops News, sejam bem-vindos. Só para fazer o histórico aqui, relembrar o porquê desses Drops News, porque por recomendações médicas, os médicos disseram que não era legal fazer lives tão longas, né, por causa desse acidente que eu sofri, razão pela qual estou com esse colete de pescoço, a gente pode falar assim, né, esse colar Filadélfia, né? Então, muito incômodo. Então, não pode ainda fazer live, não pode mais, não, né? Por enquanto. Então, para não perder o contato aqui com a base do Cinegs, então optei em fazer drops assim mais curtos, mais de caráter de intervenção, em cima das notícias que estão acontecendo, que estão rolando no momento, ou filmes, né? E assim por diante. Então, é a razão pela qual a gente está adotando esse formato dos drops, né? Enquanto. Então, esse colar aqui, vou ter que usar mais um mês ainda, imagina. Então, vamos, dessa maneira, optar aqui pelos Drops News, né? Fazendo lembrar, tem muita gente que está lembrando do Drops MTV. Finada MTV Brasil, né? Que tinha o Drops MTV. Aqui, Drops, patrocínio da Ducora, que vocês estão vendo aqui. Claro, falando em Drops, você tem que lembrar da Ducora, né? Clássico, né? Então, vamos aqui nos Drops, aqui, segunda edição, tá? Algumas notícias aqui, uma duração de meia a uma hora, né? Os nossos drops, né? Não mais que isso, né? E nem chegando a uma hora, né? Então, para a gente começar aqui do início, né? Para recomeçar tudo, seguindo o script e o roteiro, temos também lá à disposição no YouTube o canal de cortes do Cine Gnose. Agora o trabalho deve estar mais fácil para o Matheus Câmara, né? Já que estamos fazendo drops, né? Está mais fácil fazer os cortes. Então tá lá o canal de cortes, tal, e também esse canal aqui lá no Spotify, onde as nossas lives, né? E agora os nossos drops viram podcast. Então tá lá todo esse material, tá? E não se esqueçam também, isso é fundamental para longevidade aqui do nosso trabalho, apoie a nossa live, né? Agora, por enquanto, dentro do formato dos drops, né? É provável que esse formato de drops continue mesmo a gente entrando nas lives, viu? Porque dá um dinamismo assim interessante, né? Intervenção em cima do fato. Era uma coisa que eu já pensava já há algum tempo, e esse contexto, essa ocorrência aqui que ocorreu comigo acabou acelerando o processo. Mas apoie aqui a nossa live com a chave Pix, ou aqui mire o seu celular nesse QR Code fantástico aqui para dar o nosso apoio, né? Como sempre, aquilo que a sua cabeça quiser e o bolso permitir, né? Então, a cabeça ou o coração, né? Ou pela lógica ou pela emoção, mas no final, em última instância, o que o bolso permitir. Então, apoie a nossa live, porque vamos entrar agora crítica midiática. Então, sobe a vinheta da crítica midiática. Crítica midiática, né? O que vamos fazer hoje? Vamos ter drops de filmes, apenas exclusivamente filmes, vão ter drops também exclusivamente de comentários aleatórios e assim por diante. Aquilo que a gente colocava numa live inteira, principalmente no tijolaço, né, do domingo, vamos fracionar aqui em blogs, né? Vamos começar a ver aqui a crítica midiática, o que está rolando aqui
esses dias, né, ou essas últimas horas, né? Era um assunto que eu já estava querendo abordar desde a live anterior, não deu tempo, como sempre, mas vocês devem ter visto aqui, os aposentados desafiaram reforço policial em protesto contra Milei, vocês devem ter acompanhado lá em Buenos Aires as imagens. As torcidas uniformizadas de futebol deram apoio aos aposentados e rolou toda aquela repressão e aquelas imagens, né? Que foi final de tarde e avançou pela noite, né? Não é brincadeira. É claro que a grande mídia, principalmente a Globo News, né? Porque a gente sabe que a grande mídia, mas principalmente os colunistas da Globo News, que estão rasgando seda para o Milei, dizendo que lá a inflação caiu, o déficit público caiu, o déficit primário caiu, o superávit aumentou, eles estão rasgando seda com o Milei. Então, eles tentaram naturalizar, ou dentro da nossa terminologia, hipernormalizar. Então, diziam que essa coisa de aposentados protestar é desde os anos 90, essa coisa de protesto de rua está no DNA do argentino, teve essa coisa, essa linguagem, esse discurso geneticista, está no DNA do argentino, protestar sobre qualquer coisa. Então, tentando naturalizar, olha, é banal isso daí. Mas o que não é banal, né? Primeiro, a repressão violenta contra aposentados. Vocês devem ter visto aquela aposentada que caiu dura de costas, né? Nem sei o estado de saúde dela. E segundo, os aposentados protestam desde os anos 90. Claro, a questão da hiperinflação, mas agora virou política de Estado. Né? Vocês devem ter visto que o Milei prometeu acabar com os benefícios da minoria, dos políticos, aquela coisa toda, mas na verdade ele está mirando nos aposentados, então virou uma política de Estado. Não é mais como era desde os anos 90, que os colonistas ficam falando, que era decorrente da hiperinflação. Agora é política de Estado, é pau no lombo dos aposentados, a questão do enxugamento dos custos. Mas você sabe que a coisa não está fácil para o Milei. Ele agora está rolando lá no parlamento também aquela questão das meme coins. Vocês devem ter visto isso. Isso que eu estava querendo comentar aqui já há um tempão. Tentando emular o Trump que teve também, você pode ver que o Trump, no dia da posse, ele lançou a meme coin dele, que era Cifrão Trump, tá? Lançou a sua própria meme coin. Também o Javier Milei, lançar a sua criptomoeda, sua meme coin, Cifrão Libra, foi o que ele lançou. E vocês devem ter visto que foi uma pirâmide, uma pirâmide clássica. Os primeiros que entraram faturaram uma grana alta. Os outros que vieram amargaram o prejuízo. Em questão de horas, tá? Em questão de horas, foi uma coisa assim. Ele lançou a Libra, tá, no dia 14 de fevereiro, tá? Foi promovida pessoalmente na Rede X pelo presidente Javier Milei, tá? Causando um prejuízo a cerca de 40 mil investidores que acreditaram na promoção do presidente. Veio o Milei e falou, a garantia sou eu. Só que não era bem assim, tá? Então, Milei está sendo acusado de má conduta e está enfrentando pedidos de impeachment no Congresso. É claro que não vai sair o impeachment, mas isso é um desgaste. Por que eu estou comentando agora, atrasado, isso? O que está me incomodando nessa história é que esse discurso, tanto do Trump, do Milei, da extrema-direita, essa coisa financista, rentista que apoia a extrema-direita, é uma puta regressão, tem a ver com uma pobreza. Vamos entrar aqui na pauta da pobreza do debate da opinião pública atual, tá? Se você olhar, por exemplo, esse livro excepcional, não sei quantos de vocês conhecem, História da Riqueza do Homem,
desse jornalista e escritor Leo Huberman, esse escritor e jornalista norte-americano, tá? Que faz uma síntese da história do pensamento econômico, tá? Desde os primórdios do capitalismo até o século XX, as diversas escolas que surgiram. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro, mas é extremamente didático, tá? Marcou muito a minha formação acadêmica. Eu li na faculdade esse livro, me marcou bastante, tá? Olhando, relendo, eu fui querer reler alguns trechos desse livro, para chegar à conclusão de como regrediu o debate econômico e político. Tá? Nesse livro, Leo Huberman, ele se perguntava, é uma questão que é inicial do livro dele, qual a origem da riqueza humana? Mas não só da riqueza humana, mas por que há uma distribuição desigual dessa riqueza produzida pelo homem? Então, reformulando, a pergunta inicial que dá início aqui ao livro é qual a origem da riqueza do homem? E segundo, por que essa distribuição é desigual? Tá? Então, ele vai tentar encontrar a resposta na história do pensamento econômico. Então, ele vai buscar, por exemplo, da pergunta: a riqueza vem da onde? Ele vai olhar na história do pensamento econômico, primeiro a resposta que a riqueza vem da terra. Se você tem posse da terra, você é rico. Então, a riqueza vem da questão da distribuição e da posse da terra. É o sangue azul herdado pelos nobres, então veio também essa coisa que a riqueza e o poder estaria no sangue azul, seria algo herdado. A coisa do sangue azul é bem na monarquia, vem essa coisa. Ou então, na fase do capitalismo comercial, vem do comércio, então vem do lucro comercial a riqueza, tá? Ou então você tem a história do pensamento metalista, que a riqueza vem da propriedade de ouro e prata, da posse desses metais, não só da posse, mas da mineração desses metais, você passa a ser rico. O grande avanço na história do pensamento econômico, vocês sabem, foi Adam Smith e Karl Marx, tá? Que ele dá destaque aqui no livro. Por quê? Porque esses dois autores, o Adam Smith e o Karl Marx, embora eles sejam pensadores econômicos que acabaram criando correntes opostas, o neoliberalismo, o liberalismo versus o marxismo, os dois partiram do mesmo ponto de vista, de que, na verdade, falar que a riqueza estaria na posse do ouro, prata, sangue azul, posse da terra, na verdade, a gente está discutindo não a riqueza em si, mas apenas efeitos do trabalho. Porque a terra, o ouro, tudo isso para ser riqueza e ter valor, precisa do trabalho humano, uma quantidade social de trabalho necessária para a produção desses bens. Portanto, a riqueza está na posse do valor trabalho. Tá? Então, a conclusão, aí vai chegar Karl Marx, que a verdadeira origem da desigualdade está na exploração da força de trabalho alheia. Aí toda aquela discussão da mais-valia, etc, etc, tá? Até aqui tudo bem, tá? Mas o que nós temos nessa coisa da meme coin, das bitcoins, é que parece que é uma regressão radical do pensamento econômico. Parece que estamos retrocedendo ao metalismo, estamos retrocedendo ao sangue azul, ou mais ainda, talvez a coisa esteja muito pior, porque essas coisas ainda são físicas. A posse da terra, a ideia de que Karl Marx denunciou como um valor fetichismo, a riqueza não está na posse da coisa em si, é preciso trabalho para aquilo ser valorizado. Tá? Então, na verdade, é uma regressão, porque Milley, Trump acreditam que é possível gerar dinheiro no ar. Então, meme coins, o fato de um presidente com toda a sua visibilidade, através das redes sociais, lança uma moeda, essa moeda é valorizada. Tá? Em poucas horas ela passa a valer uma fortuna. Então, do nada, do ar, você pode produzir riqueza.
E o pior é que o Milei, candidamente, o libertário, vocês devem lembrar, ele, em defesa do prejuízo dos 40 mil investidores, ele falou o seguinte: na verdade, eu também fui enganado, porque, na verdade, o projeto da Libra era um projeto de financiamento para pequenas empresas argentinas, incentivando a nossa economia. Ele falou candidamente isso. Então, isso é uma regressão, quer dizer, querer debater isso na opinião pública, é pior que você vê economistas ou colonistas querendo discutir seriamente essa desculpa do Milei. Mas espera aí, esqueceram de Karl Marx, pior, são liberais que esqueceram de Adam Smith. Quer dizer, a ideia de civilizatória de que é o trabalho que produz a riqueza. Então, peraí, então, para você incentivar a economia, financiar pequenas empresas argentinas, não é mais o dinheiro de uma poupança social ou algum excedente econômico induzido através do Estado para o desenvolvimento. O FGTS, por exemplo, vindo do dinheiro dos trabalhadores para injetar na construção civil. Não, simplesmente você pode gerar dinheiro do ar, do éter, do ar, para alavancar a economia argentina. Isso é uma coisa bizarra, é incrível. Você olhando esse livro, A História do Pensamento Econômico, a história da riqueza do homem, né, do Leo Huberman, você vê o quanto regrediu o debate econômico. Dá uma lida nesse livro. É um livro fascinante, ultra didático, mas o corte é exatamente esse momento. O que você vê hoje é uma regressão tão grande que nem se discute a questão da posse de metal. Ouro, prata, é simplesmente dinheiro gerado do ar, do nada, que pode alavancar a economia de um país. É o que candidamente o Milei. Isso passou batido. Alguns tentaram discutir seriamente esse projeto do Milei, mas passou batido pela mídia essa coisa extremamente mística, esotérica. Daí que você vê o porquê vem na rabeira dessa extrema direita, dessa alt-right, vamos dizer assim, aquele pensamento da pós-meritocracia. Tá? A pós-meritocracia. Então você pode gerar riqueza, ficar rico do dia para a noite com golpes, meme coins, bitcoins, grandes jogadas. Aquilo que a gente já falou em algumas lives, a diferença entre a meritocracia, no sentido ainda com ecos de Adam Smith, o liberalismo clássico, para essa pós-meritocracia. É uma concepção esotérica da economia, voodoo economics, como diria o Arthur Crocker, esse cientista político canadense. Tem um texto dele que eu não me recordo agora, que ele fala da voodoo economics, algo que teria surgido na era Bill Clinton. Um pensamento dos economistas, tá? O voodoo economics. Tá? Então é possível gerar dinheiro da especulação do nada, do zero. E isso ser impulsionador de desenvolvimento econômico. É o fim da picada, né? Aí você vê como está enfraquecendo o debate econômico e político em quem a grande mídia aposta. Os nomes, as grandes apostas dadas pela grande mídia. Eu vou pegar o exemplo do Zelensky. Vocês devem ter visto essa notícia que o Zelensky interrompe Macron ao falar com jornalistas. Posso te ligar em 15 minutos? Falou o Zelensky. A notícia devem ter lido é essa. Ele estava na Finlândia, tá? Que está lá, se não me falha a memória, primeiro lugar no ranking da felicidade da ONU. A Finlândia, se não me engano. Se não é o primeiro, está lá entre os 4 primeiros. Tá? O Zelensky ele estava conversando com jornalistas lá na Finlândia. Tá? E recebeu o telefonema do Emmanuel Macron na noite da quarta-feira do dia 19. Diante da imprensa, Zelensky deu uma dispensada, uma cena inusitada, como a grande mídia falou. Emmanuel, desculpe, estou falando com jornalistas nesse momento. Posso te ligar em alguns minutos?
falou assim, dessa maneira, com Emmanuel Macron. É impressionante, nem vou lembrar o caso de que o Zelensky é um ator comediante que surgiu numa obscura série da produção Netflix na Ucrânia, O Servo do Povo, nem vou entrar nessas questões. Mas vocês devem ver como, devem lembrar o quanto ele foi humilhado na Casoval pelo J.D. Vance e o Trump. Tá? Toda aquela humilhação que ele sofreu. Mas ele está fazendo um tour pela Europa, onde parece que a autoestima dele está aumentando. Todos estão apoiando ele. Emmanuel Macron, Alemanha, Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, todos apoiando e prometendo alta nos investimentos militares. Melhorou a autoestima dele nessa turnê a ponto dele dispensar o Emmanuel Macron. Posso te ligar daqui a 15 minutos? Estou conversando com jornalistas. Assim falou com o cara. É incrível isso. Eu não sei como explicar minha perplexidade. É visível que o cara é uma criação. Aquela situação humilhante que ele passou na Casoval, ele reduzido à sua verdade, tá? É um ator comediante que veio de uma série obscura, produção da Ucrânia Netflix, tá? E os líderes europeus não sabem disso. Ninguém sabe disso, ninguém se toca. Por que estão apostando todas as fichas nesse cara? E parece que agora a Europa está querendo bancar. A gente vai terminar aqui a live falando disso, tá? Desse aumento dos armamentos, das verbas, né? Do orçamento para o exército, para os armamentos, com uma história que a gente já conhece. A gente já conhece essa história com a Segunda Guerra Mundial. A gente vai terminar aqui nosso Drops falando disso. Essa é uma das apostas. Vê outra aposta. Olha só isso. O breganejo, cantor aqui, Gustavo Lima. Eu fico perplexo. Estava na cara, evidente, quando ele lançou-se candidato. Todos começaram a levar a sério. Vê a pesquisa Quest, Gustavo Lima é o mais competitivo em segundo turno contra Lula. Colonistas, analistas políticos, levando seriamente isso, levando a sério. É uma piada de mau gosto, desde o início dava para se sacar isso. Mas o debate político, o debate na opinião pública está tão pobre, tão regressível, por isso que eu comecei a falar sobre a questão da meme coin do Milley, que a gente está retrocedendo a pré-Adam Smith e Karl Marx, as concepções esotéricas da origem da riqueza. Até chegar a isso, como se leva a sério? Vocês viram agora a última notícia que o Gustavo Lima desiste da candidatura à presidência. Isso, como eu costumo dizer, até as pedras do Porto de Santos sabiam, do cais do Porto de Santos sabiam. Tá? Agora, é claro, o outro lado disso é que é a estratégia alt-right que parece que a esquerda não conseguiu entender. A estratégia alt-right de comunicação é alopragem política. Eu insisto em dizer isso. Alopragem política é pensar a comunicação não na esfera da propaganda, mas no acontecimento comunicacional. Então, eles inventam acontecimentos. Por mais bizarro e verossímil, a grande mídia acredita, dá pala, dá espaço, como deram para essa coisa do Gustavo Lima. Você acha que ele vai abandonar o negócio dele lucrativo, que rende tanta grana para uma aventura como candidato a presidente? Então, o caso da aposta da grande mídia, é claro que essa coisa do Gustavo Lima, sendo colocado como nome em pesquisas da Quest, e a Quest está se mostrando o braço armado da grande mídia, as últimas pesquisas, tá? Então mostram que eles estão afim mesmo de
comprar os acontecimentos comunicacionais, as não notícias criadas pela extrema-direita. Tá? Então está na hora da esquerda, o governo, também pensar nos seus não acontecimentos, nas suas alopragens políticas. Vamos já voltar a esse assunto novamente. Mas dentro desse deserto árido de decadência da qualidade do debate político, vê isso do Trump. A imagem que ele protagonizou. Trump assina ordem para acabar com o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Uma espécie de Ministério da Educação. Então, ele tratou de tornar a educação algo de responsabilidade de cada estado. Não há mais uma política federal de comunicação, de educação, uma linha, como você tem aqui no Brasil, um conteúdo que unifique primeiro, segundo grau nos diversos estados, enfim, não há mais um projeto educacional, pedagógico ou coisa que o valha. Cada condado é mais que a questão de estado, é cada condado que decide. Isso faz o quê? A educação se aproximar da religião, que é a América Profunda. Esses condados da América Profunda, do meio oeste americano, confundem educação laica com educação religiosa. Vai ensinar a Bíblia em aulas de ciência. Mas o fato foi essa foto que vocês viram. Ele, numa espécie de uma sala de aula improvisada, está ali a bandeira dos vários estados dos Estados Unidos, ele assinando a ordem executiva e os alunos imitando ele. Os alunos também estão assinando suas mini ordens executivas de acabar o Departamento da Educação. É inacreditável essa foto. Inacreditável, isso é circo, isso é piada. Tá? Aí que tal? O Trump é um cara que vem da TV. Então estamos aí na discussão da canastrice da política. Tá? Ele cria isso é um sketch de Saturday Night Live, isso que ele fez, essa foto, o vídeo que acabou saindo dele assinando a ordem executiva e as crianças nas suas carteiras assinando suas mini ordens executivas. Esse é o debate econômico-político reduzido a isso. E a grande mídia era para ridicularizar essas imagens. Não, é levado a sério como um cara, não, é algo verossímil, é uma ordem executiva, é uma atitude presidencial, é uma política presidencial e assim por diante. Isso é para ser ridicularizado. Quer dizer, isso é política ou é o Saturday Night Live? É um sketch do Saturday Night Live. É a mesma coisa como dão pala para esse cara. Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. Aí que está aquela coisa que a gente está falando da questão da alopragem política, de inventar, criar acontecimentos. Ele criou o dele. Ele se sentiu perseguido e se autoexila nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro deve pedir asilo político nos Estados Unidos. Agora, é interessante como não só a grande mídia, mas a mídia progressista dão pala para esse cara. Ele está conspirando contra o Brasil lá fora, é? Bananinha foge para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. O que vocês acham que o Departamento de Justiça americano vai fazer com o STF aqui no Brasil? O que é? Vai mandar Mariners? Eles vão saltar de paraquedas em cima do STF? O que é? Qual é o poder de fogo que tem contra um país soberano? Claro, tem que relativizar. O peso da palavra soberano assim tem que ser relativizado, mas é um país soberano.
Porque vai proibir o Xandão e outros ministros do STF a entrar nos Estados Unidos. Quer entrar com processo contra o Xandão no Departamento de Justiça americana. É uma coisa totalmente bizarra, absurda. Como? O cara está conspirando como? Contra o Brasil. Eu acho que é mais sério, talvez, os contatos que ele faça com Zuckerberg e Musk. Tá? Que as grandes redes, essas grandes big techs, vão conspirar, sim, o ano que vem nas eleições. Tá? E aí volta aquela questão que, na verdade, o Brasil deveria criar sua própria rede social. Não ficar dependendo dessas big techs. Eu volto à discussão que essa é uma questão sem solução. Não tem como encontrar uma legislação, digamos assim, legislar sobre as redes sociais, uma regulação das redes sociais. Elas são empresas privadas, são big techs que fazem o que querem. Então, siga o exemplo da Rússia e da China. Crie suas próprias redes sociais para evitar essa falsa questão. Isso, para mim, é uma falsa questão. Agora, isso que é a verdadeira conspiração. Que talvez ele... Mas, até aí, morreu Neves, né? Aquela grande novidade. Não é necessário o Bananinha ir até lá para o Musk, o Zuckerberg. Vamos fazer a extrema-direita ganhar no Brasil? De novo, eu volto a dizer, até as pedras do cais do Porto de Santos sabem que eles vão tentar fazer isso o ano que vem. Então, dá pala para esse cara. Debates na ICL Notícia, Café Fórum, mídia progressista preocupada com o Bananinha. Bananinha está conspirando contra o Brasil, está lá fora. Tá? Pediu licença, se licenciou do Congresso. Aí sim, tem que entrar assim com mobilização para caçá-lo. Ou pelo menos cortar os seus vencimentos. Agora, na minha opinião, desde esse episódio aí do Milei, pós-meritocracia, até esses exemplos que a gente está vendo, estamos acompanhando uma infantilização do debate econômico e político, na minha opinião. E as apostas que a grande mídia faz, por exemplo, a Folha de São Paulo se tornou uma espécie de advogado do Bananinha, ou da extrema-direita. Vê essa aqui da Folha de São Paulo de hoje, da Folha Online. Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes dos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. Então, estão incentivando esse tipo de coisa. Estão dando... Como assim um processo no Departamento de Justiça? Bolsonaro se opôs à permanência do filho nos Estados Unidos. Então, sai em defesa do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro ele foi contra essa coisa do Bananinha pedir asilo. Então, olha, Bolsonaro moderado. Então, a Folha de São Paulo está no modo advogado do diabo. Tá? Eles estão dando assessoria, a gente sabe que naquelas 900 e tantas páginas da denúncia lá da PGR, tá? Contra aí o Bolsonaro e os caras da suposta tentativa de golpe do 8 do 1, destacaram uma equipe de reportagens para encontrar lacunas, contradições nessas páginas de denúncia do PGR. Parece que eles pararam porque não encontraram mais, eles estão partindo para outro tipo de estratégia. Agora, é interessante ver no passado quais eram as apostas que a grande mídia dava para golpes, etc. Jânio Quadros, o nome do presidente que eu não consegui me lembrar no último Drops News, que o vice era o Jango, né? O João Goulart, o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart acabou assumindo graças ao Brizola, né? A cadeia da legalidade do Brizola.
porque os militares já queriam dar o golpe em 61. Mas veja bem, toda a maluquice e esquisitice do Jânio Quadros, que já ele fazia uma espécie de cópia da cópia do Jacques Tati, do Monsieur Rillet, personagem do Jacques Tati, o jeito desengonçado dele, mas ele era um professor de língua portuguesa do Dante Alighieri aqui de São Paulo. Quer dizer, falava com aquelas ênclises, mesóclises, aquele tipo dele de discurso empolado, um português macarrônico, né? Erudito, macarrônico, mas era um professor. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, príncipe da sociologia brasileira, né? Que a grande mídia ficou embevecida dos anos 90, porque ele foi lá visitar o Bill Clinton e ele manteve uma conversação em inglês com o Bill Clinton. A síndrome de vira-lata, assim, nossa, olha só, nosso sociólogo. Se fosse o Lula, hein? Que coisa humilhante seria, né? Nosso sociólogo fala inglês, conversou com o Bill Clinton em inglês. Professor, sociólogo, egresso da USP. Ao contrário, hoje, na pobreza que temos dos debates de economia e política, é Zelensky, é Bananinha, é Milei, no caso da Argentina, é o Bolsonaro. Personagens que são, assim, caricatos. Coisa da canastrice na política. Então, aí entra a nossa discussão de que até que ponto a esquerda não precisaria dos seus Mileis, dos seus Bolsonaros, das suas figuras caricatas, só que com sinal trocado. Tá? Porque essa é o grau do empobrecimento. Não só do debate, mas em quem a grande mídia, os nomes que a grande mídia está postando agora. No passado era Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso, agora é Gustavo Lima. Levando a sério Gustavo Lima candidatando-se à presidência. Inacreditável. Aí você vê nessa coisa. Vamos avançar sobre esse assunto aqui. A Quest, ela está se mostrando, ela está febril nas pesquisas, vocês devem estar acompanhando, dando resultados assim, atrás da outra de pesquisas, está demonstrando o seu braço armado da grande mídia, em particular da Globo News. Essa aprovação e desaprovação, o aumento da desaprovação do Lula no terceiro mandato, a gente já explicou diversas vezes isso. Esses números menos refletem a opinião pública do que um recall da agenda midiática dominada pela grande mídia. Tá? Eu insisto em dizer, tá, que essas pesquisas elas são tautistas, são tautológicas. Elas não refletem opinião, coisa nenhuma. Refletem uma agenda dominante da grande mídia, é um recall. Então imagina, batendo diariamente, desde o final do ano passado, uma economia Lula-Gastão, uma economia descontrolada, a inflação está crescendo, tudo está disparando, e junto com isso sarampo, chikungunya, dengue. Você deve estar acompanhando o que está acontecendo, indo nas costas, no lombo do Ministério da Saúde. Toda a crise que eles tentaram fazer em cima do Ministério da Saúde com a saída da Nilza, né? Nilza, no nome da ministra da Saúde, toda a confusão que eles fizeram. Tá? Então, é uma pesquisa tautista. Não há pesquisa de opinião pública no Brasil. Há pesquisas que refletem o controle da pauta, o controle da agenda, que 10 em 10 vezes é da grande mídia. Daí que eu vou repetir isso até eu me cansar, os Cineg se cansarem.
a grande falha de comunicação do governo é não fazer nenhum movimento para tentar controlar essa pauta, essa agenda da grande mídia. Achar que vai fazer isso fazendo propaganda de qualidade. Não é assim. E sendo que a última, vocês devem ter visto, tá? A última, né? A gente já vai voltar para a última. Mas as consequências são essas. Vê esse debate. O Haddad teve lá na Globo News com a questão da justiça tributária, a questão da isenção dos salários do imposto de renda até R$ 5.000 e a taxação do 0,06% da população brasileira que ganha acima de 600 milhões, uma coisa assim, tá? Taxar os ricos, estabelecendo a justiça tributária. Eu vou colocar um trecho aqui da entrevista. É interessante a Júlia do Alibe, tá? A reação dela em desespero, tentando encontrar algum senão. Vamos ver isso daqui, rapidinho. Não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor não que tem uma Gente, capacidade... pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com poder um poder forte, né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples você não consegue alterar o simples. Mas, Júlia, esse é o problema do Brasil. Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. Quem é rico tem 10 votos, quem é pobre tem um voto só. Não dá para ser assim. Você acha normal o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo e figurar entre as 10 piores de distribuição de renda? Mas o meu ponto aqui é a capacidade de vocês conseguirem alterar. Só esse trecho aqui da entrevista, a Júlia do Alibe desesperada. Não, mas é muita gente. Não é muita gente, é 140 mil. Não é que tenha muita gente, eles têm poder. Então, naturalizando, não, o que ela estava tentando contestar é se o Haddad teria condições de mudar, convencer o Congresso. Então, está lembrando quando veio aquela medida de zerar o imposto dos importados, aquelas medidas para tentar aliviar a inflação dos alimentos, em que a Natuza Neri estava visivelmente desesperada em encontrar algum porém, já que nos seus colonistas entrevistados ali não encontrou ninguém fazendo um senão. Nem o Gabeira e nem, se não me engano, o Camarote. Nenhum deles. Não, é corte de impostos, legal. Aí a Natuza Neri, desesperada, teve que inventar alguma coisa. Não, o que a gente viu foram homens brancos, engravatados, que não sabem o que é comprar em supermercado, que não sabem o que é a inflação dos alimentos. Assim veio a crítica, uma crítica identitária. Aí a Júlia do Alibe, provavelmente deve estar com o ponto no ouvido, tipo, isca, vai, que nem você manda um cão bravo para cima. Com um argumento totalmente... Não, olha, eles são poderosos, 140 mil, você não vai conseguir nada. E o Haddad, não, pela minha formação como economista tal. Aí que está essa questão, assim como as pesquisas Quest refletem o controle da pauta da agenda, era questão, já que essa questão é muito forte da justiça tributária, histórica, pela primeira vez o Brasil faria uma justiça tributária no país, entrar em cadeia nacional, ao vivo. Isso é criação de acontecimentos, exortando o povo, que não é, em sã consciência, ninguém vai ser contra a isenção de imposto de renda até 5 mil, ou alguém sair em defesa, a não ser a Júlia do Alibe aqui, pela atitude derrotista, mas eles são poderosos, eles são poucos, mas são poderosos.
tal. Deveria exortar, fazer exortação ao vivo. Tá? Pela primeira vez teremos justiça tributária no Brasil. Aí o que faz a grande mídia? Faz o governo incorrer no erro. Como assim? Força o governo Lula a achar que a publicidade ou marketing estão errados. Não estão de qualidade, tem que investir mais em propaganda, em marketing. Aí teve aquela troca na Secom, de repente, a Globo News interessada na estratégia de comunicação do governo, dando pitaco. Tá? E agora que é o que a Secom está investindo bastante em propaganda, aí entra isso daqui. Vocês estão vendo? Lula recorre à propaganda para tentar recuperar apoios. Virou o bate-bumbo da grande mídia, aqui no caso da Globo News. Cresce a grana no Secom, grana na propaganda, no marketing, porque o ano que vem é ano político, aquela cantilena de sempre da grande mídia. Uai, mas a grande mídia não estava defendendo que era necessário o Lula investir mais em propaganda para colocar os seus bons feitos, seus bem-feitos na economia? Agora que ele está fazendo isso, seguiu as recomendações da grande mídia, agora está sendo atacado pela própria grande mídia. Esse é o ardil semiótico que a grande mídia faz. Então a questão não é propaganda, é controle da agenda, que se faz com coisas como essa, para começar, as prerrogativas do executivo. O executivo tem condições de entrar ao vivo na televisão. Eu quero ter 15 minutos amanhã, no horário nobre. E lá o Haddad exortar, como fez aí com a Júlia do Alibe. Discurso forte. Por que não fala isso ao vivo em cadeia nacional? Exortando o povão. Exortando essa gente toda. Tá? Agora, vamos entrar aqui. Eu não estou querendo entrar aqui no debate lá do Breno Altman e do Jonas, e do Jones, né? Do debate lá, se o governo Lula é ou não neoliberal. Né? Vocês devem ter visto, não sei se alguém assistiu aqui o debate entre o Breno Altman e o Jones, lá no... não querendo entrar nessa discussão, mas você sabe que faz parte tentando criar uma agenda positiva, diante do aumento da taxa Selic, crédito do trabalhador soma mais de 15 milhões de simulações. Então, aquela coisa de que, mediante bancos conveniados, os seletistas, ou seja, aquele trabalhador registrado em carteira, pode conseguir crédito consignado a juros muito mais baixos que o da Selic. Tá? Em menos de 24 horas, o governo registra quase 1.500 contratos de empréstimo. Tudo bem, é agenda positiva. Isso deveria ser bombado como um acontecimento comunicacional, para começar nessas lives ao vivo. Cadeia nacional. Olha, é claro que os economistas mais ortodoxos, né? Tipo escola austríaca, escola de Chicago. Porra, mas peraí, o Banco Central quer tirar dinheiro de circulação com o aumento da taxa Selic e o governo está colocando mais dinheiro em circulação com crédito consignado em juros baixos? Isso é um contrassenso, eu ouvi esse tipo de opinião. Mas é claro que olha, é duro. Qual é a garantia desse crédito consignado? O FGTS. O FGTS não era aquilo que deveria ser uma poupança da sociedade para depois investir na construção civil, gerar empregos, etc. Não era isso originalmente o FGTS? Agora o FGTS entra no circuito dos grandes bancos, vira como garantia de empréstimo consignado. E é claro que a grande mídia está bombando. Tá? Por que esse número tão enorme de simulações?
Por que já foram fechados, como diz aqui na notícia, 1.500 contratos de empréstimo, devido ao endividamento da população? Então, o que deveria ser uma agenda positiva, a grande mídia transforma em algo negativo. Olha o desespero da população. Inflação dos alimentos, tudo pela hora da morte, o endividamento está aumentando. Por isso que fecharam milhões de simulações e 150 mil contratos fechados. A grande mídia está transformando uma situação, uma boa notícia, em uma má notícia. Então, claro, pelos vários aspectos que você vê essa notícia, tem essa coisa neoliberal, tá? A garantia é o FGTS, economia do próprio trabalhador. Aquilo que o trabalhador, digamos, poupa no aspecto social do seu trabalho, para esse dinheiro ser financiador de casas próprias, casas populares, isso originalmente. O triste fim do FGTS, não é do Policarpo Quaresma, é do FGTS nesse mundo neoliberal. Agora, aí que está, voltando aqui ao tema do empobrecimento, olha, do debate econômico-político, vamos encarar esse debate, desglaze sobre o projeto de anistia aos golpistas. Ministra diz que proposta perdeu força após ato esvaziado convocado por Bolsonaro. Então, a mídia progressista botou na cabeça que foi um ato esvaziado e perdeu força. Agora, isso que eu acho bizarro, essa hipernormalização. Vamos encarar esse debate. Acuma, como diria o Didi, dos Trapalhões, acuma debate. Espera aí, você tem uma ala política, eu estou partindo do princípio que eles tentaram um golpe de Estado. E agora querem anistia. É debate. Isso é uma... Ao encarar uma situação dessa como debate, tentaram um golpe de Estado. Era para ser resolvido no campo da política, não no campo penal. Não é um julgamento penal. É resolvido de forma arbitrária. Prisão. Crime lesa pátria. Não tem essa de julgamento, não tem essa de debate. Tentativa de golpe de Estado. Não estamos partindo desse princípio? Claro, você sabe a minha opinião, que foi um não acontecimento. Ali do 8/1 para reforçar a pauta da pedagogia do medo, para manter a esquerda no seu devido lugar, com medo de tomar um golpe a qualquer momento. Mas espera aí, vamos encarar esse debate? Quer dizer, anistiar gente que tentou um golpe de Estado é um debate? Quer dizer, para ver a tibieza desse governo. Isso demonstra. A ministra das Relações Institucionais fala em debate. Crime de lesa pátria, tentativa de golpe de Estado. E para a gente terminar aqui nossos drops aqui, vamos terminar aqui. Estão falando de Trump e tal. Europa precisa se preparar para a guerra, diz a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Então, para aumentar a autoestima do Zelensky, depois do sacode, a humilhação lá no Salão Oval, ele está num tour pela Europa, é bom para o moral. Então, todo mundo, a Ucrânia também é Europa. Então, é aquela, Europa está se preparando para a guerra. Eles acreditam que Putin, para Putin, a Ucrânia é o primeiro, depois vem a Europa inteira. Ele quer dominar a Europa. Ele é o Pink e o cérebro. O Trump. Fazendo uma analogia a Hitler e a invasão da Polônia, tal, que foi assim tolerada, né, até certo ponto, até não dar certo. O que está aqui por trás é
o expertise, o modus operandi do Trump, do Donald Trump, que é dos próprios Estados Unidos. Vocês devem lembrar muito bem que Hitler chega ao poder com apoio dos Estados Unidos. Harry Ford, eventos que ocorreram, como por exemplo no Madison Square Garden, em Nova York, eventos do Partido Nazista. Havia um apoio, havia uma simpatia por Hitler, principalmente os ideais de eugenia que os Estados Unidos realizavam no sul nas cidades do sul dos Estados Unidos. Harry Ford foi levar suas montadoras para a Alemanha com mão de obra escrava judia. A IBM, prestando seus serviços tecnológicos para contabilização dos prisioneiros e extermínios, os campos de concentração, a IBM dando essa ajuda. É claro, os Estados Unidos deu até um certo ponto o apoio. Quando a Europa já estava destruída, entra os Estados Unidos e monetiza a destruição. Você pode considerar o primeiro exemplo de capitalismo de catástrofe, de destruição. Virou o Plano Marshall, financia a sociedade de consumo norte-americana. Ali da onde estão os sonhos do Make America Great Again. A sociedade de consumo norte-americana dos anos 50, da década de 50, financiada pelo Plano Marshall, a reconstrução da Europa. O Trump está querendo repetir isso. Está querendo já tira todo o apoio da OTAN aos Estados Unidos, quer que a Europa se quebre, se destrua, numa guerra ali que eles vão querer travar com o Putin. Claro, vão ser destruídos. Tá? Vão ter pesados prejuízos. E aí, isso que está na cabeça do Trump. Aí vamos entrar de novo com o Plano Marshall, vai ter um dia D, vamos lá salvar, eles vão estar destruídos, vamos de novo lucrar. Trump é um cara que tem a geopolítica dele. A cabeça dele não é geopolítica. Talvez o Estado profundo que apoie ele, claro que o pensamento é geopolítico, é a questão da China, mas para ele pessoalmente, como empresário que cresceu no mercado imobiliário, questões de oportunidade. Faixa de Gaza, vocês viram aquele vídeo, um resort, eu quero minha Trump Tower no projeto Gaza 2035, que é o projeto Netanyahu. Tá? E agora essa chance, a Europa vai se destruir. Aí vamos faturar em cima a reconstrução da Europa. Assim como vai reconstruir Gaza, vamos ter Trump Tower na Europa. Por que não lá? Em frente à Torre Eiffel, se é que ela vai resistir, né, depois dessa Terceira Guerra Mundial. Né? Trump Tower por toda a Europa. Tá? É um mercador, é um comerciante o Trump, ele não é um geopolítico. Ele está vendo as oportunidades que lhe dão toda. A geopolítica, é claro, são os interesses do Estado profundo que o apoia, cujo grande inimigo é a China, para essa ala do Estado profundo que apoia Trump. Tá? Então, chegamos ao fim. Hoje foi até além, quase 1 hora. Chegamos ao fim do Drops News número 2. Vamos ter próximo Drops vai ser sobre filmes, tá? Temos aí 2 filmes para analisar. Vamos ver se vai ter Drops amanhã ou segunda-feira, né? Vamos ver se vai dar tempo para fazer Drops amanhã, tá? Então, o próximo Drops vai ser sobre filme. Vamos contemplar a parte aqui de cinema e audiovisual. Muito obrigado pela audiência. Então, por enquanto, para aqueles que estão chegando agora, por enquanto estamos no modo Drops News. Até a saúde, esse humilde blogueiro restabelecer a saúde pós-acidente, principalmente se livrar dessa
coleira, esse colar Filadélfia, que horrível. E aí voltamos às lives normais e vamos ver se a gente mantém também esses drops, que é uma coisa bem interessante. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Drops número 3. E não se esqueçam de apoiar nosso trabalho, né? As futuras lives que virão depois e, por enquanto, o modo Drops News, que nós estamos aqui trabalhando agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima